Fala pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou estar trazendo aqui um vídeo referente ao setor elétrico. Acabei de trazer um vídeo da CEMIG, estou preparando também um vídeo da SEB, que é uma outra companhia de energia que está na minha carteira. Mas quero falar um pouquinho do setor elétrico no sentido de investimentos e endividamento, tá? A gente, dentro desse portfólio que seria o segmento elétrico, da energia elétrica da Bolsa de Valores, a gente tem geração, transmissão e distribuição. E esse vídeo, ele está sendo aí como sugestão de um membro. Então, é uma sugestão de um membro, tá? Avaliação do setor elétrico com o futuro CAPEX, tá bom? Ou seja, investimento, CAPEX seria a despesa de capital, que está bem elevado comparando fundamentos das principais geradoras, transmissoras e distribuidoras. A primeira coisa que a gente precisa entender é a estrutura do setor. Então, como eu disse, geração, transmissão e distribuição. Cada companhia aí ela tem uma atuação, não é tudo a mesma coisa, tá? Então, geração são aquelas empresas, quando uma companhia detém uma usina hidrelétrica, ela é uma geradora de energia. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, a Eletrobras, que é a maior geradora do país. A transmissora é aquelas estruturas metálicas que você enxerga por aí, aqueles postes de energia. E a gente tem o exemplo da Taesa. Então elas têm linhas de transmissão por muitos quilômetros no Brasil todo que atravessam aí, levando energia aos centros de distribuição, que fazem então a distribuição à residência, à indústria, casas e por aí vai, beleza? Então esses são os três segmentos que a gente tem na nossa bolsa de valores. E o que seria o CAPEX? CAPEX é o capital de investimento, despesa de capital, ou seja, que a companhia usa para investir e alavancar o seu negócio, crescer, empreender e por aí vai, tá? E por que elas precisam ter essa despesa, esse tipo de empresa? Para modernizar a rede, tá bom? Elas são cobradas disso aí, elas precisam ter um investimento intensivo nisso aí, para expandir e receber novas concessões através dos leilões de energia, de linhas de transmissão e por aí vai, ou até aquisição de alguma usina ou uma nova fonte energética. E a transição energética, que seria, por exemplo, aí a modernização com a fotovoltaica, tal, sair do comum e fazer essa transição, tá? E também por conta do impacto da inflação nos projetos. A receita de uma transmissora, ela é atrelada, ela é contratada, atrelada ao índice de inflação, a gente vai ver aí mais para frente, só que ela precisa estar investindo para poder ter uma revisão tarifária positiva. Então, comparando aqui uns múltiplos, só para a gente estar entendendo como que é diferente cada tipo de companhia. Então, eu trouxe aqui a CEMIG, que ela é principalmente uma distribuidora de energia. Não vou falar dela mais para frente, então vou usar agora. Tem a Engie, que é uma geradora, e a Taesa, que é uma transmissora. A Celesc é outra distribuidora. Trouxe as duas porque a CEMIG está com um pouco distorcido o PL dela, a margem líquida. Então achei melhor trazer a Celesc para ficar mais claro o que eu quero falar, tá? Então, olhando questão de múltiplos de margem bruta e margem líquida, o que a gente percebe? Que as empresas do segmento de geração, que seria, por exemplo, a Engie e a Taesa, possuem margens brutas mais elevadas, ou seja, elas precisam gastar menos com o custo direto do seu produto ou serviço do que uma distribuidora, como por exemplo a Celesc aqui. Enquanto uma transmissora como a Taesa possui 60% de margem bruta e uma geradora possui 50% como a Engie, as distribuidoras possuem margens brutas mais apertadas, então o custo delas é maior. Vide aí a Celesc. Quem viu o vídeo da CEMIG, viu que eu falei que a margem líquida no quarto tri de 2024 foi de 6% na parte de distribuição. Como a Celesc é puramente uma distribuidora, isso fica bem mais claro. Olha só a margem líquida dela, 6,46%. Ou seja, a cada R$100 faturados com a distribuição de energia, a Celesc consegue converter R$6. Então você vê como a despesa é grande e elas precisam fazer investimentos intensivos. Mesma coisa aqui se a gente pegar a CEMIG, mas ela está um pouquinho distorcida. Falando das geradoras. Então, na nossa bolsa de valores, nós temos algumas empresas que geram energia, como é o caso da Engie, que é a maior empresa privada que tem na geração de energia. Temos a AES Brasil, que recentemente foi incorporada aí, tá, pela Auren. Então, por enquanto, eu coloquei a AES Brasil, mas a Auren aí comprou essa empresa, que estava bem alavancada, tá, e está incorporando então o balanço. E temos a Eletrobras, que é a maior geradora do país, tá? E disparado, ela é 4 vezes o tamanho da Engie. Não significa que no momento ela seja mais rentável, tá? Mas ela é maior. Então, quais são os pontos de atenção que a gente precisa olhar para uma geradora de energia? A capacidade instalada e a matriz energética. O que seria isso aqui?
A capacidade instalada é o quanto que a companhia teria de capacidade de produzir energia. Então, entender se ela faz através de usinas hidrelétricas, se é usina eólica ou outra fonte de energia, que consequentemente a gente está falando de matriz energética também. Então, por exemplo, uma matriz energética é a usina hidrelétrica, que é através da movimentação da água. Tem a usina eólica, que é através do vento, fotovoltaica, certo? Então, cada uma tem uma atuação. Outro ponto de atenção, a alavancagem financeira para novos projetos, tá? Então, para comprar talvez alguma outra usina, tem que saber qual que é o planejamento da empresa para se endividar e fazer esse tipo de investimento. E também a renovação dos contratos de venda de energia, tá? Uma característica do setor elétrico é que as empresas possuem contratos de longo prazo e elas precisam estar atentas para poderem continuar operando, porque elas precisam cumprir alguns requisitos. Eu vou trazer aqui do que eu tirei do site do RI da Engie, mostrando o perfil e a composição da dívida para a gente entender um pouquinho. Então, olha só. Boa parte do endividamento da Engie vem do IPCA e a outra parte vem do CDI. No curto prazo, a companhia tem 2,6 bilhões de reais para desembolsar, ou seja, para 2025. E essa dívida aqui, ela é corrigida pela inflação, pelo IPCA em sua maior parte. E essa média aqui de custo da empresa, que é um custo até que baixo, tá em IPCA mais 5,4%. Tá? Então, se a gente pegar aí a variação do IPCA mais 5,4%, é isso que a companhia tem que pagar. E no caso aí, por exemplo, a gente tem títulos públicos que pagam IPCA mais 7,6% no cenário atual. E o endividamento, olha só. Em 2021, a companhia tinha 20 bilhões de dívida, em 2022 conseguiu reduzir esse nível de alavancagem, em 2023 voltou a tomar mais crédito e em 2024 a companhia tem mais de 24 bilhões em dívida bruta. E olha só o caixa da empresa. O que isso significa? Que apesar da companhia ter pouco caixa, ela consegue, com a sua capacidade operacional, em menos de 3 anos, arcar com toda essa dívida. Então ela tem a capacidade de gerar de forma operacional mais de 20 bilhões de reais em menos de 3 anos. É isso que esse indicador de dívida líquida EBITDA quer dizer. Então, é uma outra característica do setor poder se alavancar e se alavancar um pouquinho mais por conta da previsibilidade das receitas. E para não deixar de lado, que é uma coisa que influencia diretamente quando a empresa está mais endividada, você vê que, por exemplo, em 2022, a companhia tinha uma dívida menor, né? Então, olha só, vamos voltar aqui. Em 2022, a companhia tinha uma dívida menor de 18 bilhões de reais e ela conseguiu estar repassando aí 100% de payout. Agora a companhia segurou um pouco a distribuição de lucros e ela está fazendo 55%. A política da Engie é uma política de pagamento semestral, então 2 vezes por ano que ela pagaria dividendos, e ela tem que pagar no mínimo 30% do lucro líquido, tá? Só que o compromisso dessa administração é de pagar no mínimo 55%. E desde 2015 eles estão cumprindo sim esse projeto. O segundo setor que nós temos nas elétricas são as transmissoras de energia, como por exemplo a Taesa, a ISA Energia e a Alupar. Nesse caso da transmissora, aí sim o que importa é o seguinte: a demanda de energia, ou seja, o quanto de energia elas estão transmitindo, não importa para a receita da empresa. O que importa é a disponibilidade. Se a linha está com alto nível de disponibilidade, ela vai receber a receita contratada, que seria a RAP, tá? Que é a receita anual permitida. Outra coisa que é um ponto de atenção são os novos leilões e investimentos em linhas. Essas empresas precisam estar sempre atentas quando tem esses leilões para poder investir capital e expandir as suas linhas. E essas empresas também emitem bastante debêntures. Por exemplo, a Taesa emite bastante debênture. No caso da Taesa que eu puxei aqui, 61% da dívida está em IPCA, 36% em CDI. Então, tá vendo aqui, se a Selic subir, essa parte aqui, ela vai acabar ficando mais cara, porque normalmente ela é CDI mais alguma coisa. Então, a companhia tem que verificar como que está o desempenho dos indicadores de receita. Eu vou mostrar um pouco mais para frente a questão da concessão, que é o seguinte: a despesa da Taesa, nesse caso aqui, é 61% em IPCA, 3% em IGPM e 36% em CDI. Só que a receita da Taesa é metade de IPCA e metade de IGPM a correção, e não tem CDI. Então, se o CDI continua subindo, isso pode ser mais prejudicial para a companhia. No entanto, 14,4% é de curto prazo, ou seja, dentro de um ano que ela precisa amortizar, e mais de 85% de longo prazo.
E continuando aqui falando sobre as transmissoras, olha só que interessante, o custo da dívida real também de 5,37% e com um prazo médio de 4,7 anos. E aqui, caso você entre nesse link aqui, só entrar no site da Taesa, também no site de RI, você pode ver as concessões. E ali vai ter o prazo das linhas, o quanto que é a receita de cada linha, como que funciona a questão dos ajustes tarifários. Tudo isso você pode encontrar no site da Taesa ou quando ela divulga algum resultado. Eu não posso deixar de falar sobre a política de dividendos da Taesa. Hoje ela está distribuindo aí 50% do lucro líquido ajustado no exercício, tá bom? Então essa é a política da Taesa. Só que no entanto é o seguinte, a Taesa está continuando pagando proventos altos, né, relativamente altos, e ela continua tomando dívida. No caso, quando o endividamento de uma empresa sobe, ela tende a pagar menos proventos para compensar esse aumento no endividamento e usar o recurso que iria para o bolso do acionista para amortizar sua dívida, que isso é saudável. No entanto, quando a companhia aumenta sua dívida e aumenta o seu dividendo, ela precisa ter muita previsibilidade de receita para não acabar se alavancando demais e prejudicar a remuneração do acionista. E o último setor que eu quero trazer são as distribuidoras. Então a gente tem aqui a Equatorial, Energisa, CPFL, Celesc, CEMIG e por aí vai. Temos bastante distribuidoras. As principais na nossa bolsa aqui, CEMIG e CPFL, tá? Mas muita gente fala da Equatorial, algumas pessoas falam da Celesc também. São outras empresas aí muito boas. E o ponto de atenção é a qualidade dos serviços, então que seria a duração das paradas, né? E a frequência dessas paradas. Então, se elas acontecem, quantas vezes elas acontecem no período e quando elas acontecem, quanto tempo dura. E a ANEEL, ela impõe alguns limites para as empresas distribuidoras operarem. A empresa então a distribuidora precisa investir pesado nesse segmento para poder sempre ter índices regulatórios bons. E também uma coisa que elas precisam olhar é a inadimplência dos consumidores. Aqui eu estou vendendo para um consumidor final, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, está pagando pelo meu serviço. Outro exemplo que não tem aqui, por exemplo, é a Neoenergia, que tem vários braços aí no Brasil. E pode ocorrer de o consumidor não pagar, acabar atrasando a dívida e por aí vai. Então ela também tem um indicador de inadimplência, bem parecido com os bancos. Reajustes tarifários e também novas concessões, principalmente que o reajuste tarifário, que impacta no bolso do consumidor e também na receita do acionista. Então eu trouxe aqui o endividamento da CPFL, isso aqui você encontra no site da CPFL. Temos aqui, e no curto prazo, 4,3 bilhões de reais em dívida, com um caixa de 3,5 bilhões. Ou seja, mais uma vez, um caixa que tem uma liquidez corrente menor que 1. Então, um caixa bem curtinho em relação ao seu endividamento. Isso acontece pela previsibilidade da receita, conforme a gente está falando, ela poder ceder esse recurso aí. No caso da CPFL, altamente impactada pelo CDI, 81% da sua dívida vem do CDI, com um custo médio das suas captações de CDI mais 0,2. E olha só o custo da dívida. Lembra que eu falei dos dois custos da dívida da Taesa e da Engie? Vocês viram que era bem barato em relação a outras empresas? E aqui isso se mantém. Custo da dívida nominal da CPFL, 12,2%, enquanto o real de 7%. Então, uma dívida mais barata. Por que isso acontece? Porque vem também do BNDES, né? Então são recursos subsidiados que têm um custo menor. Então a companhia tem acesso a linhas de investimento mais baratas. Olha aqui um exemplo de indicador. O DEC seria a duração aí das interrupções. Aqui ela separa por empresa que está dentro do seu guarda-chuva, né? Então empresa dentro do seu portfólio. Tem um limite regulatório, aqui imposto pela ANEEL, e a companhia precisa ficar sempre abaixo. Então olha, a RGE acabou batendo aqui em 2021, ficou bem perto. Em 2023 criou uma folga. Aqui as outras empresas, CPFL Paulista, Piratininga, Santa Cruz, com uma folga também. E a inadimplência do setor. Ela também tem essa sigla, o PDD, que seria a provisão para devedores duvidosos. Tem uma inadimplência de 0,9%, então aí está muito bem, né? Muito melhor que muitos bancos. E com um PDD de 387 milhões de reais, teve um crescimento de 43,3% em relação a 2023. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve, deixa seu like no canal. Até a próxima e tchau!